Plutão e Saturno entraram em conjunção nesse ano de 2020. Mas o que significa essa união para a astrologia? No final de 2019, início de 2020, Plutão se uniu a Saturno. Segundo os astrólogos, essa conjunção já fora experimentada em outras oportunidades. Mas afinal, o que é essa junção entre Plutão e Saturno? Qual a influência dessa junção nas nossas vidas? Para conversar sobre esse assunto, hoje aqui no Sinta-se Bem, é com um grande prazer que eu recebo o astrólogo Edson Drago, que está conversando com a gente lá da Espanha. Seja bem-vindo aqui ao programa. Novamente, né? Muito obrigado, Cláudio. Obrigado pelo teu convite. Eu me sinto super honrado de poder participar do teu programa já a segunda vez. E eu acho o teu programa interessantíssimo e as coisas que tu traz são ótimas. E então eu me sinto feliz também de poder aportar alguma coisa, né, colaborar com alguma ideia. Essa junção aconteceu então no final de 2019 e início desse ano. O que significa, Drago? Eu acho que antes da gente entrar nessa questão de o que significa essa junção, qual a influência dos planetas, né, na nossa vida, de Plutão, de Saturno, enfim? Pois então, essa é uma pergunta fundamental, tá? Muito obrigado por fazer essa pergunta. Essa é uma pergunta fundamental porque ela o esclarecimento do que significam esses planetas nos ajuda a entender como a gente pode aproveitar esses momentos, ao invés de ficar da janela olhando, literalmente, a gente pode interferir ou intervir no mundo, tá? Então, o significado de Saturno é da solidez de estrutura, né? Ele dá uma forma da solidez e da estrutura, ele significa isso, na experiência humana. O que significa Plutão? Plutão significa poder, significa transformação, significa transformações muito profundas e, por outro lado, também significa poder. Júpiter significa expansão, os horizontes se expandem e a natureza da experiência humana se expande debaixo de uma influência jupiteriana. E o Marte é o ator, aquele que põe as coisas em movimento, que mobiliza todas as forças. Então, nessa junção de Saturno com Plutão, acontece que Plutão interfere no Saturno e Saturno interfere no Plutão. Dentro da nossa experiência como seres humanos, a vontade de dar forma e de manter uma estrutura entra em conflito com a vontade de ter poder e de transformar as coisas. Então, da mesma forma, a vontade de poder e de transformação interfere na estrutura e na solidez. Então, o que acontece num momento como esse é que as nossas estruturas precisam ser repensadas, elas ficaram velhas. Quais estruturas? Aquelas que se mostram a ponto de ruir. Então, quando a gente percebe que Plutão está trabalhando com Saturno, de um lado, muitas estruturas que a gente acha que são intocáveis, inabaláveis, entram em declínio. Ao mesmo tempo, o poder que uma pessoa, uma nação, um grupo tem, recebe o limite do Saturno. Num momento desses, a gente tem muitas, nas outras vezes em que aconteceu essa conjunção de Saturno com Plutão, eventos como a Primeira Guerra Mundial, a criação do Estado de Israel, do Paquistão e da Índia, todos no mesmo ano, mostram conflitos que podem criar elementos novos, que podem criar experiências novas na raça humana. Ou seja, todos esses eventos, como tu falaste agora, eu comecei o programa falando também que já aconteceu essa junção em outros momentos da nossa história, todos foram eventos muito marcantes, como tu bem falaste, a Primeira Guerra Mundial, a queda do Império Romano também. Todas elas mudaram a maneira como se pensava, enfim, modificaram toda a história da humanidade. Ou seja, vai mudar bastante daqui para frente também? Esses eventos, eles
tiveram um significado simbólico dado por esses planetas que eu mencionei antes. Então, o que tem de peculiar no ano de 2020 é que o Saturno-Plutão, na Primeira Guerra Mundial, o Saturno-Plutão, de novo, na crise da Bolsa de 1930. Mas o que tem de peculiar, e também a criação do Estado de Israel, o que tem de peculiar no ano de 2020 é o fato de que se junta Saturno, Plutão, Júpiter e Marte, todos separados nessa junção, todos separados no período de 2 meses, que vai de janeiro até o final de março. Então, nesse período, 3 meses, né? Esse período todo é um período muito tenso e que só teve igual no fim da dinastia Ming, início da Qing na China, e a queda do Império Romano. Então, essa junção é muito potente. Então, a queda do Império Romano marca todo o final de uma era, inclusive política, inclusive de estrutura geral, e que deu origem, estrutura geral de todo um continente, como foi a Europa, e que deu origem a um estilo de vida que a gente tem até hoje. Então, assim, as origens desse estilo de vida foi a junção do Império Romano Germânico com o Império Romano, ou seja, os godos, quando invadiram Roma, então criaram um imenso império. Quando esse império todo se desarticula por completo, nasce uma nova estrutura dos estados europeus. Todo esse continente europeu agora vai ter uma junção do Império Romano com o espírito germânico, vamos chamar assim, e dessa junção nasce esse colonialismo que a gente viu que apareceu depois da Idade Média. Então toda essa cultura se forma baseado nessa transformação imensa que aconteceu com esses encontros de planetas. A mesma coisa aconteceu no Oriente com a dinastia Ming e Qing, né, a troca de dinastia, que deu a cara daquilo que a gente conhece como Oriente, Extremo Oriente, China, Japão e toda aquela zona das Filipinas e tudo. Então tem uma cultura muito particular que se estabelece ali. O que a gente deveria estar esperando agora é uma transformação desse império europeu, estadunidense, esse império chinês-japonês e todas esses encontros de forças no mundo. A gente não tem a menor ideia de como é que eles vão se estruturar de novo, porque precisa passar alguns anos para que a gente possa ter uma noção do que aconteceu. Mas nas nossas vidas pessoais e particulares, agora é o momento de pensar o que eu tenho que possa estar tão estrutural em mim, na minha atitude com o mundo, que eu posso questionar profundamente e me tornar um ser humano ainda melhor, transformando a perspectiva, os compromissos, as crenças e os valores que eu tinha do passado e que agora possivelmente não vão mais poder existir. O que esse vírus que veio junto, na verdade, quando eu escrevi, eu não tinha a menor ideia, eu escrevi no final do ano passado, eu não tinha a menor ideia de que podia acontecer um vírus como esse, mas eu estava pensando que forças políticas e econômicas iam entrar em conflito e que daí alguma nação ia perder o seu poder ou diminuir o seu poder em favor de alguma outra nação ou grupo de nações. Eu estava imaginando alguma coisa por aí, que é o que eu estou acostumado a ver nos livros de história quando eu investigo os momentos astrológicos e isso. Mas os estilos de vida terminam por completo. Depois desse vírus, a gente está se dando conta que a gente não precisa comprar tantas coisas como a gente comprava, por exemplo. A gente está se dando conta que a gente não precisa se deslocar tanto como a gente se deslocava. A gente está se dando conta que a gente poderia passar muito mais tempo com as nossas famílias e desfrutando com os amigos do que a gente estava se permitindo antes. Essas atitudes agora começam a ficar, uau, e agora o que eu faço? As entrevistas poderiam ser feitas online também, né, Drago? Como essa. Há pouco tempo atrás, de um ponto de vista mais geral e genérico, uma situação dessas não era pensada, se esperava outras circunstâncias. A mesma coisa, assim, a aproximação de famílias que estão, às vezes, separadas geograficamente e tinham isso como né? Eles moram tão longe, a gente mora aqui. E agora essa distância diminuiu, definitivamente. E também os cuidados que a gente está tendo com higiene, os cuidados que a gente está tendo agora com saúde, de onde é que saiu esse vírus? E os transgênicos teriam a ver com esse vírus? Ou seja, a gente começa a se fazer perguntas sobre o que é mais básico
dentro da nossa experiência como ser humano. E uma coisa que está acontecendo aqui na Espanha e que possivelmente poderá acontecer em outros países, não sei como que o Brasil vai absorver isso, as pessoas se deram conta, peraí um pouquinho, os caras que estão vivendo num povoado do interior têm mais liberdade de ação do que aqueles que estão vivendo numa crise pandêmica como essa, estão vivendo melhor os que estão no interior do que os que estão na cidade. Está havendo uma procura por pessoas estão procurando, já que podem trabalhar à distância, eles estão procurando o campo, estão procurando a montanha. Então, está sendo um êxodo urbano e não mais um êxodo rural. Exatamente. Essas coisas estão se transformando e eu acho que é muito interessante que a gente aproveite para se transformar também e poder fazer as perguntas que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida. E tirar de tudo isso as melhores lições. Drago, para finalizar o nosso bate-papo aqui, que está muito bom, essa influência, essa conjunção entre Plutão e Saturno, ela vai até quando e isso vai acabar ou a gente vai seguir nessa modificação por um bom tempo? Essa é uma excelente pergunta também. Na verdade, assim, o evento astrológico termina em dezembro, quando Saturno deixa definitivamente o signo de Capricórnio e entra definitivamente no signo de Aquário. Quando Saturno entrar no Aquário agora, depois de ter passado por Plutão, a gente vai estar sendo convidado a pensar em novas estruturas. Aquário é um signo de novidade, Saturno um símbolo de estrutura, a gente vai ter que tentar algum tipo de reestruturação das nossas vidas particulares e das nossas outras, de como que a nossa vida social poderia continuar sendo criativa, buscando mais a independência, a autonomia e, ao mesmo tempo, a autenticidade, a liberdade individual. Então, o projeto estoura com essa conjunção, ele ganha um impulso muito grande, mas não vai mais parar de se transformar até que se estabilize um novo estilo de vida que nos represente melhor como seres humanos. Bacana, que a gente possa se modificar então e aprender com toda essa conjunção aí entre Plutão e Saturno. Drago, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa, um prazer te escutar. Eu gostaria de aproveitar esse evento para convidar as pessoas que leiam mais, que leiam sobre esses eventos astrológicos, para que elas possam tirar maior proveito, um proveito mais profundo desse momento que a gente está vivendo, que é um momento único. E muito obrigado por ter me convidado para esse momento aqui, que a gente continue sendo feliz e cada vez mais humanos.